Mais um episódio do Regenera Podcast. E como podem ver, continuamos em João Pessoa, porque tinha um outro nome muito especial que a gente não podia deixar passar batido. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que incomoda e que desafia algumas certezas. Vamos falar de dogmas, de pecado e de liberdade. Vamos conversar sobre o que é viver realmente e espiritualmente consciente. Amor, sexo, caridade, redenção, responsabilidade. Vamos dialogar e entender como a fé pode ter uma nova perspectiva e ajudar você a transformar aquilo que ainda lhe aflige dentro do coração. Mas para apresentar o nosso convidado, eu vou chamar nada mais nada menos do que Marco Estúdio. Bom dia, gente. Bom dia, Thaís. Mais uma vez estamos aqui. Foi uma alegria no coração, né? Nossa Senhora, hoje está sendo um dia maravilhoso para a gente. E a gente traz hoje um amigo do movimento espírita, um amigo do coração, que já é espírita aí desde pequenininho, né? E tem atuado no movimento realizando palestras com uma palavra maravilhosa, mas também é músico dos bons e tenho certeza que vocês vão gostar, né? Muita gente conhece ele, então dispensa mais apresentações. Nosso amigo André Gaioso. Uma alegria, viu? Oi, Andrezinho, tá aqui com você obrigado, hoje. Seja bem-vindo, Thaís. André. Obrigado, Marcos. Uma alegria participar desse projeto tão lindo. É. Pioneiro, inclusive, na Paraíba, com esse formato. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. A gente é que tá feliz com você estar aqui com a gente hoje. Demais, obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço. Mas vamos lá para esse assunto até um pouco polêmico. André, muita gente, inclusive eu, cresci acreditando que só existia um caminho para chegar até Deus, né? Eu queria entender, trazendo até Jesus para essa mesa de conversa. Quando Jesus falou, não se vai a Deus senão através de mim. Ele quis dizer que só existe um caminho e que todos os outros tipos de fé e formas de encontrar a Deus são inválidas, não têm serventia? No nosso entendimento, não. No entendimento do Espiritismo. Quando a gente pega uma passagem bíblica, um texto dos Evangelhos, por exemplo, é importante a gente estudar o texto, mas também o contexto. Porque a época em que os textos do Evangelho foram registrados é uma época muito distante da nossa. Perfeito. E as pessoas que viviam a época de Jesus também tinham hábitos, tinham tradições muito diferentes das nossas aqui no Ocidente, aqui de onde a gente está falando, Brasil, Paraíba. Uhum. Então, esse trechinho, que é um trechinho muito forte, é uma frase muito impactante, e em um primeiro momento, né, ninguém vem ao Pai se não for por mim, dá uma impressão de muito exclusivismo, né? Ou seja, Isso. eu só tenho esse caminho e não o outro. A gente tem que contextualizá-lo. Esse trecho ele está registrado pelo evangelista João, que é um evangelista muito, muito querido, né? Era um cara muito jovem quando conheceu Jesus, ficou com Jesus na crucificação, era um discípulo muito especial. Ele registrou isso está no final do evangelho dele, isso foi registrado, e revela um momento, essa frase está inserida em um contexto, digamos assim, de despedida. Jesus estava se despedindo dos discípulos, era como se fosse uma das últimas conversas, porque a sua tarefa aqui na terra estava chegando ao fim. Então ele diz assim, ó, não vos turbe o vosso coração, que é uma frase muito linda, né? Eu estarei sempre com vocês, crede em Deus, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou voltar, né? Vocês sabem onde vou, vocês sabem o caminho, sabem onde eu vou. Aí Tomé, nesse momento, como se fosse interrompendo Jesus. Como assim, né? Tomé, Senhor, assim, mas Como assim? como é que a gente vai saber o caminho se a gente não sabe nem para onde você vai? E ele respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, essa frase, ela está inserida nesse contexto. Qual é uma proposta de interpretação que é bastante coerente com o que a gente aprende com o Espiritismo? Uhum. É que quando Jesus está falando que ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele não está se referindo à sua figura histórica, nem ao Jesus que as religiões abraçam ou entendem, nem a forma como as religiões entendem Jesus. Ele está se referindo, o mim, o eu, ele está se referindo à sua mensagem. Essa é a forma como a maior parte das pessoas espíritas que estudam esse tema, que leem esse tema, elas enxergam dessa forma. E para mim, faz muito sentido. Alguns versículos antes, Jesus vai perguntar para Pedro, né, o que dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E alguns dizem assim, uns dizem que tu és Jeremias, outros que és João Batista, outros um dos profetas que voltou. E tu, Pedro, o que dizes? Tu és
Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a ideia que se traz é o Cristo, aqui representado como o enviado, o mensageiro, um espírito que estava em plena comunhão com Deus. Em plena comunhão. E a gente não pode deixar de resgatar a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se Deus criou um tipo perfeito, né? Apresenta um tipo perfeito para servir de guia e modelo. E a resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos. Observai Jesus. 2 palavras. Observar Jesus. Então nós temos uma coerência entre essa mensagem dos Espíritos e esses 2 trechos dos Evangelhos. Então, qual é a mensagem do Cristo? Ela é ampla, ela fala de várias coisas, e nós sabemos muitas delas. Às vezes não precisamos nem abraçar uma religião cristã para saber. Seja pacificador, seja bom, seja caridoso, ajude a pessoa que você puder, independentemente se essa pessoa for o que você espera ou não, né? Seja manso, né? Seja humilde, seja pobre em espírito. Então, essa mensagem, se vivida, é uma mensagem que vai ao encontro do Cristo. Ir ao encontro do Cristo não significa colocar uma foto dele na nossa casa, não significa dizer que faz parte, que está seguindo o caminho dele, significa fazer o caminho que ele percorreu. Então, até mesmo a criatura que não abraça uma religião, ela pode estar seguindo esse caminho. E nós vemos pessoas que não são adeptas a nenhum movimento religioso, e são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis. E a segunda pergunta que você fez, né? E as outras crenças são inválidas? Não, eu acho assim. Eu vou citar um exemplo que eu acho que talvez repercuta na experiência de vocês. Eu tenho amigos que não são espíritas, Sim. que são católicos, que são evangélicos, e eles estão tão bem na sua jornada, no seu movimento religioso, que às vezes a impressão que tenho é, gente, é como se não precisasse de espiritismo ali. Eu tive uma experiência recente de um amigo que passou por uma barra muito pesada, situação que envolvia saúde mental de uma pessoa da família, etc e tal. E pela narrativa dele, havia alguma evidência de influenciação espiritual. Você percebia ali, havia um CID diagnosticado, ou seja, a pessoa tinha uma questão de saúde mental, era acompanhada por psiquiatra, como tem que ser. Perfeito. Fazia o tratamento como tinha que fazer. Mas havia algumas evidências de influenciação espiritual ali. Pelo menos era uma impressão que eu tive. E esse amigo é católico, mas ele estava tão resignado. Ele estava indo tão bem. Ele estava passando pela prova de forma tão serena, embora sofrida, que eu disse, eu não vou falar nada. Porque eu acho que eu não vou acrescentar algo que nesse momento seja útil. Talvez na frente, alguma intuição eventualmente me faça mudar de postura. Talvez ele venha me questionar sobre isso. Então, quer dizer, a criatura já está indo muito bem. Eu acho isso uma das coisas mais lindas do espiritismo. Kardec perguntou, isso que você me perguntou, Kardec fez para os espíritos, perguntou para os espíritos. Toda crença, ela é respeitável, até mesmo quando ela não vem com a verdade, não abraça a verdade. E os espíritos responderam o seguinte: toda crença é respeitável se observada 2 condições. Se ela transformar, se ela for sincera e se ela conduzir a pessoa para um caminho legal. Pro bem. Pro bem. Sim. Então, observadas essas 2 condições, a crença é respeitável. Eu acho isso muito lindo, porque isso permite que nós convivamos com qualquer tipo de pessoa e que qualquer pessoa está fazendo um caminho que obedeça essas 2 condições, tá legal, tá tudo bem. E tá as tudo expressões religiosas do mundo são tão diversificadas e dependem de tantos fatores, inclusive ambientais, socioeconômicos, culturais, que a gente não pode dizer, esse caminho é o certo, esse caminho é o errado. Eu lembro até de um vídeo de meme, daqueles vídeos de humor, dizendo que o certo era a tribo da Polinésia. É um vídeo de Porta dos Fundos. Isso, exatamente. É uma forma satírica de brincar com essa situação. Mas em Espiritismo, inclusive, a gente aprende. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem os textos de Paulo, a necessidade da caridade segundo São Paulo, e Kardec justificando a frase, célebre frase, na verdade, que diz assim, fora da caridade não há salvação. Ou seja, não é dentro de uma expressão religiosa. Exatamente. Mas sim dentro da caridade, da prática do bem. E muita gente se pergunta, muitas vezes, o que é essa salvação? O que é a danada da salvação e por que a caridade entraria nesse contexto? A salvação é um tema bem central da teologia, né, das religiões, especialmente aqui do Ocidente, né? Eu gosto muito da resposta que Emmanuel dá no Consolador, né? Na obra O Consolador, é uma obra psicografada por Chico, e entre os tópicos que ali estão o tópico da salvação. Ele dá uma resposta curta que ele define, olha,
para o espiritismo, numa perspectiva espírita, a salvação é um processo de iluminação da alma. Quando a alma se ilumina, quando o espírito se torna melhor dentro da lei do progresso, a qual, conforme nos ensinam os espíritos, nós estamos mergulhados, nós estamos inseridos, essa alma está fazendo o seu caminho de salvação. Então, a caridade se apresenta como o veículo principal, isso é um grande lema do espiritismo. Allan Kardec, quando publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedicou um capítulo para falar só sobre isso. O capítulo tem o título Fora da Caridade, não a Salvação. E a ideia que ele trabalha é que a caridade, ela sintetiza todas as virtudes existentes. E nós aprendemos com o Espiritismo que a caridade, ela é muito mais além do que você prestar um auxílio de ordem material, de você dar um dinheiro a quem está precisando. Isso é também caridade. Ela não se limita, ela é muito ampla, porque da forma como nós entendemos usualmente a palavra, nós associamos a algum gesto de doação material. Sim. Ser caridoso com o outro. Olha, André, temos uma doação, é um trabalho de caridade que a gente faz, é a sopa que a gente dá, né, nos domingos, na casa espírita, é a campanha do quilo. Se formos em outras congregações religiosas, veremos movimentos parecidos, veremos pessoas que não aderem a nenhuma religião e elas também fazem esse tipo de trabalho. Mas isso também é caridade, está dentro, você está amparando alguém. E às vezes o que a pessoa precisa, meus amigos, às vezes é comida mesmo. Já vi uma outra pessoa falando certa feita. Às vezes um amigo está precisando, passou por um aperto, perdeu o emprego. Gente, aquele amigo está precisando, ele precisa de um passe? É possível que sim. De uma palavra amiga? Também é possível que sim. Mas talvez o que ele esteja mais precisando naquele momento é de uma ajuda financeira. Isso faz parte também. Dinheiro faz parte da nossa jornada. Mas caridade é mais do que isso. Kardec perguntou aos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, que é a nossa obra base, a nossa obra fundamental, o que é a caridade, como Jesus entendia. A pergunta é muito inteligente, porque ele não estava interessado naquele momento em saber como era a caridade na perspectiva daquele espírito que estaria respondendo, ou daquele grupo de espíritos que estaria respondendo. Ou a caridade do ponto de vista histórico, né? Ele queria saber como é que Jesus entendia. E ele deu aquela resposta, que é uma resposta super conhecida no nosso movimento espírita também, né? Tem até um código. Você pode trazer aqui pra todo mundo? Às vezes nem todo mundo sabia. BIP é uma brincadeira, né? BIP 886. A questão 886, a resposta é BIP, né? Você vai dizer o que é o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí, André, eu já vou confessar uma coisa. A primeira vez que eu li, eu não sabia o que era indulgência. E aí, começou já a dar... E como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? Explica pra galera também o que são essas indulgência. É porque são palavras que não estão mais no nosso cotidiano, né? A gente tem que lembrar que os textos lá de Kardec são do século XIX, né? É um tempinho, né? Alguns textos mesmo hoje a gente percebe que a forma como as construções eram feitas... Primeiro que é uma tradução, né? A gente vem do francês e do português. Depois a gente percebe que mesmo em língua portuguesa, as construções são feitas refletindo as ideias de uma época, a forma como as pessoas escreviam. A ideia de indulgência está muito ligada a você ter compreensão de que o outro ele está no caminho também. Ele está na marcha. O outro vai se equivocar, assim como você tem a possibilidade de se equivocar. Pode se equivocar. E muitas vezes aquilo que você acha que é tão condenável, reprovável na conduta do outro, aquilo que te escandaliza, possivelmente foi algo que você em outra jornada cometeu. E mais do que isso, talvez nesta jornada, se submetido a determinadas condições, a determinadas provas, a determinados desafios, você eventualmente pode fazer o mesmo. Dada a sua condição de espírito imperfeito. Então a indulgência tenta colocar você nesse local de igualdade. Tal como você, o espírito está no caminho, está no seu caminhar. E o caminhar de todo o espírito é marcado por falhas, por tropeços, né, por desvios, por movimentos que não trazem felicidade, que não nutrem o espírito verdadeiramente. Podem saciar um desejo momentâneo, mas não trazem nutrição. Aquilo não vai ficar em você. Aquilo vai passar logo. Então essa ideia de indulgência é a forma como nós compreendemos essa fala dos espíritos. Então isso é caridoso. Então no momento que a gente vê uma pessoa caindo, falhando, e a gente evita malhar aquela pessoa, a gente está sendo caridoso com aquela pessoa. Quando a gente tem uma oportunidade de divulgar aquilo, e a gente, poxa, eu vou silenciar porque pode ser uma exposição dessa pessoa. Em épocas de tanta exposição. E se a gente decide silenciar, a gente está sendo caridoso com a pessoa, a gente está sendo indulgente com essa pessoa. Então
Essa é um dos recortes que a gente faz da caridade. Por isso que ela é muito mais do que aquela doação de um... E aí tem mais duas palavras que você trouxe. Benevolência Isso. e Perdão. perdão. Agora eu quero que você fale sobre essas duas também, que você me explicou muito bem do jeito. Benevolência, pelo que me recordo, traduz a ideia de você fazer o bem de forma consciente, querendo fazer isso. Em um primeiro movimento, quando a gente percebe, conforme os espíritos nos ensinam, de que fazer o bem faz bem, essa é uma ideia que está muito presente na doutrina espírita e muito presente em outras religiões também. A gente pode até fazer isso, poxa, é um domingo de manhã, o trabalho da sopa, né? Era melhor estar dormindo um pouco, assistindo esporte espetacular, né? Mas a corrida, né? Indo à praia, porque isso tem que fazer parte, faz parte da nossa jornada. E a gente pode, em um primeiro momento, assumindo o compromisso de ir para a sopa, eu vou lá entregar a sopa, eu vou para o estudo, eu vou para a evangelização, eu vou para um trabalho do bem, eu vou para casa visitar uma pessoa da minha família que precisa de companhia, que está se sentindo solitária, eu vou fazer alguma coisa boa. Aquilo ali, em um primeiro momento, pode ser uma mera obrigação. Mas depois a gente vai percebendo que aquilo nos sacia, aquilo nos nutre. Do mesmo jeito que a pizza do domingo nos traz aquele prazer maravilhoso. Do mesmo jeito que o arroz com feijão do dia a dia nos dá as proteínas, os aminoácidos, os carboidratos que precisamos para viver. E aquilo vai virar uma coisa que a gente faz com prazer, com consciência. A ideia seria a benevolência. E é uma benevolência para com todos. Esse finalzinho não pode ser desprezado. Inclusive para a gente, para pessoas com quem a gente não simpatiza. Para grupos ou para instituições ou para a gente, porque a gente não tem muita sintonia. Ter a oportunidade de fazer o bem e aproveitar essa oportunidade, inclusive para a gente que não é gente do nosso bem-querer propriamente, não é gente que está na nossa sintonia, gente com quem a gente gosta de estar, e todo mundo tem gente assim, é uma forma de ser caridoso também. É para com todos. Não existe restrição de grupo. O bom samaritano traz isso, né? A parábola do bom samaritano. Então, um cara estava caído lá, algumas pessoas passaram, presumidamente seriam pessoas que iriam ajudar, que eram pessoas que conheciam as escrituras sagradas, que sabiam que era importante, ou pelo menos presumidamente saberiam. A pessoa que ajudou foi uma pessoa que ninguém esperava que ia ajudar. Ninguém esperava, porque era um samaritano. Samaritano e judeu não se falavam, eles não se cumprimentavam. Tinha o cisma antigo, né? Era uma rixa histórica, sabe? Era algo muito mais profundo que um Vasco e Flamengo, do que um Corinthians e Palmeiras. Era algo muito mais profundo que isso, mas veio de uma pessoa. Então aquela pessoa que ajudou, que amparou, que limpou as feridas, colocou no hotel, deixou pago e disse que se tivesse despesa ainda pagaria, era uma pessoa que ninguém esperava que ia ajudar. Ele não perguntou, ele não esperou saber se era judeu ou não. Aquela pessoa que estava caída. Ele quis ajudar porque era um ser humano. E ele via naquela vida uma vida digna. Aquela vida tinha valor. Benevolência para com todos. Isso é perfeito. Eu costumo pensar na caridade como um gesto de amor desinteressado. E aí, na minha cabecinha, funciona como se fosse degraus, né? São 3 níveis. O primeiro é o amor que a gente dá para aquelas pessoas que conquistam o nosso afeto. Que, teoricamente, seria o mais fácil. Seria o mais fácil. Elas fizeram por merecer, elas me cuidaram, elas me auxiliam. É fácil amar, ter afeto por essas pessoas. Mas já é uma forma de amor. Então eu considero como um degrauzinho. O segundo degrau é quando a gente consegue ter esse amor por pessoas que não fizeram nada. Então, assim, às vezes essa caridade que a gente faz no sinal, ou por uma pessoa que chega pedindo uma ajuda na rua, uma indicação de direcionamento, qualquer coisa que seja, um atendimento fraterno. Ali eu tô fazendo bem, um gesto de amor por alguém que não me fez nada. Ou seja, não houve um mérito de conquista. Sim. E aí eu já começo a subir mais um degrauzinho, né? Tô amando quem não conquistou o meu afeto. E aí o grande desafio vai ser o que você vai trazer agora. É a gente amar quem nos magoou. Eita. Porque amar quem não fez nada pra gente é até fácil. Amar quem nos ama é perfeito. Amar quem não fez nada é possível. Mas amar quem nos magoou, quem nos frustrou, quem a gente olha e faz, essa pessoa não merece. Não presta. Como amar quem aos nossos olhos não merece ser amado? É difícil. Esse é puxado, né? É aí que vem o amor misericordioso de Deus, que exige de nós a terceira palavra mágica do Bibi, que é o perdão. Esse é puxado. Talvez seja, para muitos de nós, o mais difícil elemento, né? Eu acho, assim, que um passo interessante para a gente conseguir fazer isso é a gente entender que o ato de perdoar, ele tem como beneficiário principal, a pessoa que mais se beneficia com isso, somos nós mesmos. Porque o perdão, ele pressupõe a mágoa.
E a mágoa é uma espécie de sentimento, de condição que nos machuca muito, que nos faz muito mal e que eventualmente nos dilacera. Uma mágoa muito acumulada, uma mágoa acumulada durante muito tempo, ela é capaz de provocar o nosso próprio adoecimento. Sim. Quer seja mental, quer seja físico. A pesquisa científica, a produção universitária sobre esse assunto, ela é vasta. Há muito tempo, né? Eu me lembro que Décio Ândalo, que é um médico espírita, fala que quando uma pessoa chega com um quadro de gastrite, que é um tipo de enfermidade, segundo ele, muito associada às emoções, ele costuma perguntar qual é o nome da sua gastrite. E o paciente pergunta, mas como assim? Não, ela pode, eu acho que ela tem um nome. Justamente para levar aquela pessoa para um local de causa. Porque parece que a gastrite é apenas um efeito que tem como causa, que pode ter como causa, algo que está ligado às emoções. Então, quando uma criatura perdoa, quando a gente consegue, isso demanda tempo. A depender do tamanho da mágoa e da pessoa que magoou, tem que ter tempo. E a gente tem que respeitar isso também. Fazer um processo de digestão, da mesma forma como nós inserimos um alimento na boca, ele começa a ser digerido pela saliva, passa pelo tubo até ser eliminado do organismo, isso leva um tempo, e tem alimentos que são mais pesados. Tem alimentos que o nosso corpo suporta menos. Tem determinados tipos de mágoa que a gente tem mais dificuldade de lidar. De agressões, né? Melhor dizendo. Que a gente tem mais dificuldade de lidar. Mexe num local da gente, às vezes, muito sagrado, às vezes já fragilizado, às vezes já traumatizado. E a gente precisa dar um tempo para muita coisa. Algum afastamento, eventualmente, é possível ser necessário. E entender que aquele processo, quando concluído, ele vai me libertar. Porque quando nós não perdoamos, os nossos pensamentos são pesados, via de regra. A pessoa que magoou com a gente dorme com a gente. A gente quer distância, mas ela dorme com a gente. Porque a gente está ligado pelas nossas emoções com ela. Está ali no nosso travesseiro, usando o nosso lençol. Quando a gente faz o processo, é inevitável sentir alívio. E é um ato que a gente precisa pensar sobre isso, que tem que ser feito independentemente da mudança da outra pessoa. A gente não pode condicionar o ato do perdão à mudança da criatura que magoou a gente. Achar que ela vai se arrepender, né? Que vai se arrepender, que vai mudar, que vai lhe pedir perdão. Porque às vezes ela não vai. Não vai. Às vezes ela nem sabe que ele magoou. Nem né? sabe. Ou ignora, né? Ela não tem nem consciência, ela segue adiante. Ela não está disposta. Se a gente condicionar o ato do perdão a isso, a gente pode demorar uma encarnação inteira. Ou mais. Na perspectiva reencarnatória, importante para quem está conhecendo o Espiritismo há pouco tempo, né? Que não conhece ainda, que está escutando, numa perspectiva de reencarnação, existem mágoas que a gente acumula. Seculares. Contendas que a gente só vai se refazer, só vai remodelar depois de séculos de jornada. E muitas vezes essas mágoas, esses laços estão nas nossas famílias, né? É a razão, por exemplo, das brigas familiares, das animosidades entre irmãos, por exemplo. Isso que nascem no mesmo lar e se odeiam desde o primeiro momento que se encontram. Algumas antipatias que são naturais. Né? São naturais. Eu me lembro que encontrei uma vez uma pessoa, a gente conviveu durante um tempo no centro, e depois outra pessoa chegou lá, muito parecida com ela. E eu olhava para ela, de onde era essa pessoa que eu conheço? Aí ela disse, olha, sabe fulano, eu sou irmã de fulano. E ela era bem... Até a forma física, os trejeitos, a forma de lidar, eram muito diferentes. Tá. Fisicamente eram muito parecidos, mas eram muito diferentes. E aí ela, um pouco depois ela diria, olha, nós somos muito diferentes. Não é só o jeito, né? A gente brigou a vida toda. E aí nesse meio de campo a gente conheceu o Espiritismo. E a gente começou a entender que pode ter um porquê. A gente não conhece a causa. A gente não sabe que a gente foi, nunca teve nada de revelação. Porque a gente sabe que é importante, pelo menos em regra, na maioria dos casos, a gente ter esse esquecimento de memória parcial para aquela informação não perturbar a gente nessa jornada. Mas a gente hoje começou a se respeitar. Porque a gente entendeu que o renascimento no mesmo lar não foi por acaso. E que é melhor a gente começar a resolver e não prolongar a coisa para outras jornadas. Eu achei tão lindo aquele entendimento, porque o Espiritismo fez exatamente aquilo que ele tem que fazer. Ele proporcionou. Na verdade, não foi o Espiritismo que fez, ele foi a ferramenta. A lei biológica natural, que é
A reencarnação. Isso, e assim, gostaria de ressaltar como o espiritismo funcionou como instrumento. Para explicar, para entender. Ele foi um instrumento. Foi. E a força de vontade foi dela. Foi delas. Elas entenderam e elas quiseram refazer o caminho. Porque nós podemos estar na religião mais extraordinária, naquela que mais emociona quando a gente vai no centro, no culto, no terreiro, mas se a gente não tiver a disposição e a força de vontade para fora daqueles momentos, se reerguer, refazer os nossos laços, a coisa não vai acontecer. A ferramenta, ela tem um limite. Ela é só um instrumento. Você que vai decidir se você quer operar aquela mudança ou não. É uma ideia que o Espiritismo traz muito clara, né? De responsabilidade individual, de iniciativa, né? Eu te dou os ingredientes. Não existe terceirização de culpa, terceirização de responsabilidade. Não existe. Tem uma frase linda daquela evangelizanda, aquela jovem, tá numa das apostilas do DIS, do Departamento de Infância e Juventude da FEB, em que ela... Como é que você definiria o Espiritismo, né? A lâmpada, né? A lâmpada, isso é lindo. Se tornou um clássico, né? Eu até tenho curiosidade de saber se ela persistiu no movimento, se ela tá por aí. Eu acho que foi nos encontros de juventude espíritas de 2015, na Combrage. Foi? Enganado. Foi. Ou foi um pouco antes. Então, porque esse evento acontecia em núcleos, né? Regionais. E a gente foi pra Recife. Eu acho... A gente tava lá, eu acho. E aí... No lá colégio, em Recife, não era no colégio? Numa escola... Em Paulista, na verdade. Em Paulista, é isso mesmo. E aí, o pessoal citou que num dos Combrages... Acho que foi isso. Ok. Acho que foi isso. Num dos Combrages, eu posso estar muito enganado, tá? Mas num dos Combrages, essa menina tinha falado isso. Em 2015. Eu concordo. Eu concordo com ela. Eu vi parecido, então eu concordo. Tu sabe, ela diz a questão da lâmpada do quarto, né? Do quarto bagunçado. Pode falar. Mas talvez você lembre melhor do que eu. Ela basicamente falou que o espiritismo serviria como uma lâmpada que se acende em um quarto bagunçado, que vai ajudar você a enxergar o que precisa arrumar. Ilumina ali pra você dar aquela bagunça. A bagunça. Não vai arrumar bagunça por você. Não, de jeito não vai. É um instrumento. É um instrumento. E é interessante ver o espiritismo como instrumento. Eu vou até pular talvez uma pergunta que você faria, que é a questão da religião. E as pessoas, elas muitas vezes confundem, por uma falta de terminologia melhor, a questão de espiritismo ser ou não religião. Tá? E a gente escuta de Kardec muitas e muitas vezes ele dizer que é uma ciência e filosofia de consequência religiosa. Tá? Porque nós percebemos que muita gente tenta afastar o espiritismo de uma religião. Se a gente for dizer que seria uma religião que tem culto, sacerdócio, dogmatismo, ritual iniciático ou rituais de modo geral, adorações exteriores, de fato não é religião. Mas por falta de uma terminologia melhor, é uma religião no que nos une a Deus. E por essa razão é um instrumento de união com a divindade, com o sublime, com a espiritualidade, enfim. Isso. De modo geral, a gente pode dizer então que o espiritismo... Sobre essa ótica sobre a ótica, até Kardec fala, filosoficamente, exatamente. é uma religião. Exato, porque a gente tem a concepção do divino. Estatutariamente, não. Porque a gente não tem sacerdócio. A gente não tem um líder. Nós temos lideranças que exercem um poder de influência mais moral do que, de fato, de direito, né? Vamos dizer assim, hierárquico. Que absolutamente isso não existe. Porque, inclusive, o ideal ao se alcançar que a autoridade vai ser moral. Isso. Vai ser por aquilo que a gente realiza. Se você quiser falar um pouco sobre isso. Ele escreveu sobre isso na Revista Espírita, né? De 1868. Isso. De dezembro de 68. A mensagem... Sua memória tá maravilhosa. Eu sabia que era, mas eu não lembrava qual era. A Revista Espírita eu acho muito massa, porque Kardec era um cara muito ligado, né, nas coisas. Na verdade, ele fez um discurso falando sobre isso. Se eu não me engano, é um discurso. Mas tá na dele. revista mesmo. E foi publicado lá a mensagem é de novembro, publicada em dezembro. Ele publicou em dezembro de 68, na Revista Espírita. Eu acho massa a Revista Espírita, porque era a forma como Kardec se comunicava. Se expressava. Sei lá, é como se fosse o Instagram daquela época, né? Adorei. Uma rede social. Um blog. Um blog. É uma rede social. Impressa. Inclusive que ele não compartilhava somente os pensamentos dele, mas como ele trazia de outras pessoas. E que ele discorre sobre vários temas. Sobre vários temas. Kardec era muito ligado na necessidade de se comunicar com as pessoas. Porque ele entendia que o papel da religião era esse, ela tinha que chegar perto. Ela tinha que nos ajudar a resolver nossos problemas do cotidiano. Ela tinha que nos ajudar. É mais do que um elemento apenas de fé. Sim. Embora a fé também nos auxilie a resolver problemas do cotidiano. Enfim. Mas ele foi... Nessa mensagem da Revista Espírita, ele diz assim: me perguntam se o espiritismo é uma religião e agora eu gostaria de tentar responder. E a resposta é sim e não.
Sim, pelos fundamentos que você trouxe. Como a palavra a religião... falta de um termo melhor. É o termo. Do ponto de vista tradicional, a palavra religião está ligada Uhum. a culto, a cerimônias, a Isso. dogmas e a hierarquias. Aí não tem, não. Realmente. E é realmente, nessa perspectiva, o espiritismo não é. E assim, eu acho legal ele falar isso, que tá tudo bem. Tá tudo bem não ser considerado. A pretensão não é colocar o espiritismo num local de destaque, né? Não é isso. É fazer com que o espiritismo tenha a capacidade de mudar as nossas vidas, mudar você, mudar a mim. E nesse mesmo texto ele até cita outras pessoas de outras religiões que aceitam o espiritismo como esse instrumento de conhecimento. Exato. E continuam tendo sua fé, seus dogmas, Sim. seus rituais e tudo mais. Exato. Eu tenho uma... Inclusive, hoje no Brasil a gente tem judeu que se diz espírita. O judeu espírita. Eu tenho uma amiga, uma pessoa muito querida, eu chamo de tia, pai de amigos de infância, e ela é muito ligada à Igreja Católica, muito. Ela conheceu o Espiritismo, se interessou por uma questão específica da vida, pelo Espiritismo, recorreu ao Espiritismo como ferramenta de ajuda, encantou-se, passou a frequentar a casa espírita, não sei como está hoje, se prossegue na frequência, mas ela disse assim, eu não gostaria de deixar a igreja porque eu sinto muita falta do ritual. Eu gosto das preleções, eu gosto das canções que são tocadas, eu me sinto tão bem. E tá tudo bem. Sim. Eu vinha dizendo isso ontem no carro, viajando pra cá. Tanto eu como vocês somos apaixonados por música espírita desde Bota e Força, né? Faz parte, inclusive, da nossa criação, assim, Sim. Embora a gente tenha só se encontrado na vida com velho já, né? Com, sei lá, quando foi, acho que foi algum evento de juventude espírita. Mas desde pequeno, o grupo Acorda, inclusive, né, permeou nossa criação. Memória de modo afetiva, que a gente, né? é uma memória afetiva. De modo que a música espírita nos aproxima muito da expressão religiosa, tá entendendo? Sim. Então, quando você tá tocando ali um violão e cantando, não é apenas você tá cantando e tocando. Você tá sentindo a música. Suas mãos estão envolvidas naquele movimento e sua voz e sua fé tá elevando-se àquela expressão. Então, acho que é uma maneira de amar a Deus, ou de expressar nossa fé, nossa vontade de servir, levando para o outro, através de uma música, uma mensagem que a gente queira falar. E estimular nas pessoas uma fé, uma serenidade, que eu acho que é isso. Não sei se você concorda comigo, mas eu sinto isso. Marcos, é bem pertinente, até pra gente amarrar um pouco essa discussão numa pergunta. Porque, assim, a gente tem, dentro do espiritismo, a Bíblia normal e todo mundo como base lá, apesar das obras de Kardec virem iluminar a interpretação daquelas escrituras. E aí, a gente tem, dentro dessa ideia de Jesus e de Deus, a ideia de adoração. Isso. E aí, Marcos trouxe a questão da música. E aí, a gente vê muito nas outras religiões também o louvor e tal. Dentro dessa doutrina espírita que você está nos trazendo essas elucidações, o que é adorar a Deus? O que é esse louvor a Deus? De que forma se dá, já que a gente não tem estatutariamente templos religião, e ritos e outras coisas. Legal, esse é um ponto bem legal. A Bíblia é um trecho, é um livro ou um conjunto de livros de extremo valor para a doutrina espírita. Porque, embora sejam os livros de Kardec as obras tidas como as obras fundamentais dos espíritos, né? Da doutrina espírita. Mais de 30, mais de 20, sei lá, 28. 20, acho que 20, 21. Contando todas as edições da Revista Espírita, né? Obviamente. E como a doutrina espírita tem como base moral o Evangelho do Cristo, nós mencionamos há algum tempo neste podcast a questão 625, né? Que Jesus é tido como guia e modelo da humanidade, à luz do Espiritismo. O livro que registra a vida de Jesus, que são os Evangelhos. Então, ele faz parte da nossa estrutura como uma obra de extrema relevância. Muito embora o peso que nós damos eventualmente seja diferente em relação a outras religiões, né? Mas eu acho que esse é um peso interpretativo mais do que outra coisa. Exatamente. A interpretação de que pode haver livros ali fora que sejam... Mas que a Bíblia é absolutamente importante por conta do processo histórico. Exato. Mas não só isso, eu vou te interromper rapidinho, não é só a biografia de Jesus ou aquelas histórias que nós temos do Antigo Testamento. Mas o livro Atos dos Apóstolos, que também é, de certa forma, uma biografia, e principalmente as cartas de Paulo, fundamentam muito da nossa fé. Sim. Né? Sim. Não só o espírita, obviamente, mas tanto que o espírito Emmanuel, todas as expressões cristãs, que é a guia de Chico Xavier, teceu muitos comentários também sobre cartas de Paulo. Um dos maiores comentadores da língua portuguesa, né?
da Bíblia. Exato. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra organizada por Allan Kardec, foi a pessoa que organizou nossos livros fundamentais, é uma obra que traz comentários sobre, como você mencionou, sobre os Evangelhos, sobre a própria Bíblia. A ideia de adoração, ela foi estudada por Kardec também. O Livro dos Espíritos, ele é um livro 4 em 1. Tá. Temos a introdução e a conclusão, 2 introduções, na verdade, uma pequenininha chamada de Prolegômenos, outra chamada de introdução mesmo, literalmente, a conclusão, e no miolo, no corpo do livro, temos 4 livros. O primeiro fala sobre Deus, criação. O segundo sobre o mundo espiritual, sobre o mundo dos espíritos. É nessa parte do livro dos espíritos que temos Kardec perguntando como é que os espíritos interagem com a gente, o que é reencarnação, como é a vinda do espírito para cá, como é a encarnação, como é que o espírito chega, como é a desencarnação, como é esse processo. A morte dói? São perguntas bem interessantes sobre essa temática. Na terceira parte do livro dos espíritos, nós temos as leis morais. Na quarta, esperanças e consolações. É uma parte que fala sobre o futuro. Na parte das leis morais, Kardec vai perceber a partir da mensagem dos espíritos que a lei natural, a lei divina, ela se divide, ela pode se dividir, ele era professor, então ele era acostumado a divisões, a classificações. Se divide nas leis de ordem da matéria, que são estudadas pela ciência, e leis de ordem moral. E aí ele separa, ele pergunta se pode até classificar dessa forma, e os espíritos respondem, olha, se isso vai te ajudar, separa. E aí ele separa em algumas leis morais, dentre elas a lei de adoração, que é a primeira lei estudada de forma mais específica no Livro dos Espíritos. E a resposta que os espíritos dão sobre o conceito que seria adorar, seria se colocar em comunhão com Deus. Tá. E logo em seguida ele pergunta assim, existem formas específicas para adorar? A adoração, para ser verdadeiramente útil, ela precisa de manifestações exteriores? E os espíritos respondem que não. Que o critério que Deus se vale para receber aquela adoração, digamos assim, e considerá-la, né, uma adoração bacana, vamos dizer assim, em outras palavras, é que ela seja feita de coração, com boa intenção. Sincero. Então, tanto aquela pessoa, aquela assembleia religiosa, em comunhão plena de pensamento, com sinceridade, agradecendo a Deus pelo que tem, pela comida que tem, pelas oportunidades que tem, e pedindo ajuda para o socorro nas suas aflições, como aquela pessoa que está recolhida no seu quarto, em silêncio, e diz, Senhor, obrigado pelo dia de hoje que se acabou e está tudo bem, são adorações válidas. Perfeito. É válido fazer das duas formas. Kardec até faz uma comparação. É como se disséssemos assim, se Deus prefere que a gente ore em um idioma ou em outro. Não tem muito sentido essa pergunta, porque ele não vai prestar atenção no idioma, ele vai prestar atenção naquela vibração, naquele conteúdo, né, na intenção da pessoa que está ali adorando. Então essa é a ideia central que o Espiritismo traz. A forma mais comum de adoração, né, aqui, é mais evidente, é a prece. E ali Kardec faz muitas perguntas sobre a oração, sobre os seus efeitos. E sobre a arte espírita, que é um assunto que eu acho maravilhoso também, de fato, a música, especialmente a música, pelo menos no nosso caso, no meu e no teu, ela é uma forma, sim, de adoração, né? De se colocar em contato, né? Ela também é uma forma de divulgar o espiritismo, de falar sobre os evangelhos, né? A arte ajuda muito. Tem pessoas que vão, às vezes, para reunião pública, na casa espírita. Eu já ouvi uma pessoa me dizendo, olha, às vezes eu não me interesso pela parte falada, mas eu vou pela música. Às vezes, outro tipo de depoimento, eu não tenho concentração naquele dia, tamanho aperreio que eu estou passando, para escutar o que o palestrante ou a expositora está dizendo. Mas a música me atinge. É verdade. Sim. Então, muitas vezes a arte, ela é o instrumento que a espiritualidade se vale, por meio dos trabalhadores, para chegar onde a palavra, naquele momento, não consegue. É verdade. Perfeito. Então, é uma outra forma também de... Depois dessa asepsia que a gente fez sobre essa rixa teológica, né? Que na verdade não existe, até porque a gente não é salvo por vencer um debate teológico, a gente é salvo por vencer a si mesmo. Então eu queria que a gente fosse falar um pouquinho agora do pecado, porque o que afasta muitas pessoas da religião é esse sentimento de culpa que vem recheado com a fé. Parece que eu sou errada e que eu não tenho valor, que eu não tenho jeito, enfim. Eu queria saber o que é que a doutrina traz de esclarecimento, de lâmpada, de luz, sobre a culpa. Eita, esse tema é muito bom. É maravilhoso porque é muito presente nas nossas vidas, né?
Kardec falou sobre a culpa. E ele trabalhava a ideia de que a culpa seria uma das etapas do processo de reerguimento dos erros que nós cometemos. Todos nós somos espíritos em marcha. Errar faz parte do processo. Tá. Se reerguer dos erros também faz parte. E é importante porque a ideia de felicidade que Kardec traz, que os espíritos trazem lá no Livro dos Espíritos, nas obras espíritas, é de uma felicidade que está atrelada a se liberar dos sofrimentos, e os sofrimentos vão embora, especialmente quando nós nos libertamos dos nossos defeitos. Então, fazendo esse caminho, errando, quando nós olhamos para a conduta que foi feita, eventualmente a culpa aparece. A culpa tem a sua importância. Se ela é uma etapa do reerguimento dos erros, ela tem a sua relevância. Joana de Ângeles foi um dos espíritos que mais escreveu, pela psicografia de Divaldo, sobre o assunto culpa. Tem, assim, inúmeras mensagens sobre esse assunto. Ela também fala sobre isso em algumas mensagens. Olha, a culpa é uma etapa muito importante, porque ela sinaliza que você vacilou. Às vezes você começa a se erguer de um erro, a perceber os sofrimentos daquilo, antes da culpa chegar, mas em algum momento ela vai aparecer. Onde mora o problema? Como a gente diz popularmente, onde é que o golpe está? O golpe está quando a gente demora com ela. Quando a gente se abraça com a culpa, nina a culpa, e passa a cuidar dela como se fosse uma criança todos os dias da vida da gente. Quando a gente amanhece se lembrando dela, que fiz isso, não deveria ter feito isso, eu não valho nada, eu não mereço mais nada de bom. E aí toda a nossa vida começa a ser regada, decidida, permeada, banhada por esse sentimento. Aí a coisa fica ruim. A coisa fica feia. Porque abrimos espaço para um caminho de adoecimento, de sofrimento. A culpa, ela vira tóxica. Eu me lembro que o espírito André Luiz, em uma das psicografias de Chico, da série A Vida no Mundo Espiritual, fala que alguns espíritos, quando eles observam com aquele olhar mais clínico, mais evidente em razão de estarem desencarnados no mundo espiritual, que alguns espíritos muito envolvidos em processos de culpa formam em determinada região do cérebro uma zona chamada zona de remorso, que é uma zona caracterizada por ter vibrações densas, pesadas, que vão aos poucos destruindo a saúde das nossas células e vão nos proporcionando adoecimento. Existem, assim como a mágoa, existem culpas que, se não trabalhadas devidamente, elas passam pelas encarnações. Sim. Elas ultrapassam a barreira das encarnações. Daí a importância de ter autoconhecimento. De olharmos para a gente, tentarmos nos entender e descobrir algumas culpas que nos movem. A gente, às vezes, perdemos oportunidades maravilhosas de trabalho no bem por causa de culpa. Quem sou eu para fazer isso? Para entregar uma sopra, para fazer uma palavra de consolo, se eu fui a pessoa que menti, que agredi, que fui corrupto. Não se sente digno, né? Não se sente digno. E aí ela vai intoxicando a gente. Sim. Aí onde mora o golpe, aí onde mora o problema. E passamos pela necessidade urgente de transformar isso, porque ela paralisa. A culpa paralisa. É um processo paralisador do espírito. Você não sai mais do canto. Você fica ali no automatismo fazendo eventualmente só o que você tem que fazer, uma profissão para você sobreviver, um cuidado ali básico, e não consegue sair, se desenvolver mais em razão de uma culpa que pode ser muito tóxica. Qual é a mensagem espírita sobre isso, em resumo? Errar faz parte do processo. Não existem erros que são imperdoáveis e equívocos dos quais nós não conseguiremos nos reerguer. Não existe. Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Dentro do universo divino onde nós estamos mergulhados, dentro do pensamento de Deus onde nós estamos imersos, não há espaço para erros que são imperdoáveis. Então a gente tem que começar a aprender a ressignificar isso, essa noção histórica de pecado que nos foi colocado. Eventualmente até mesmo da casa espírita, a depender da abordagem da pessoa que está falando, do atendente fraterno, do expositor, você pode ter uma abordagem mais pesada, que vai reforçar a culpa ao invés de libertar a pessoa. Então, é preciso entender que as pessoas têm suas posições, os religiosos, as pessoas que integram os movimentos, elas fazem as suas abordagens, mas no Evangelho do Cristo não há respaldo para o entendimento de que existem erros que são imperdoáveis.
Não há espaço. Teve uma fala em uma palestra de Frederico Menezes, que foi nosso primeiro convidado aqui. Maravilhoso, podcast. né? Incrível, né? E aquilo me pegou muito, porque ele fez, às vezes, o algoz, ele tá muito mais evoluído, anos à frente do que a vítima, porque ele já se resolveu internamente Exato. com os próprios erros e mudou, e seguiu em frente, e você ficou preso naquele fato, naquela situação. E aí eu tava estudando sobre perdão, e o perdão, dentro da semântica da palavra, do entendimento do dicionário mesmo, ele é você se libertar do ressentimento. É você se libertar do sentimento da mágoa. Uhum. Se o perdão é para com o sentimento interno meu, então não tem que perdoar o outro. O perdão não é para com o outro. O perdão é o desprendimento do que eu tenho dentro de mim. De onde é que surgiu essa ideia, então, de que perdão era pro outro? Aí eu fui pesquisar, né? Tiraram isso. E aí veio justamente uma resposta que dizia o seguinte, que quando a gente não perdoa, a gente tende a fazer isso se tornar algo cíclico. Ou seja, a gente revida, o perdão fica lá, o ciclo se repete. Isso acontecia de povos em povos. Ou seja, aquele povo fez algo contra mim, eu fazia algo contra eles, eles faziam algo contra mim e o ciclo se repetia. A partir do momento em que eu perdoo e eu me liberto dessa mágoa, simplesmente entendo, sou indulgente com o outro, deixo aquilo ir e me resolvo comigo e sigo, aquele ciclo se quebra. E aí o perdão passou a ser entendido como algo que você se dá ao outro, porque você quebra esse ciclo de revide que existe. Mas que o perdão em si é algo que você resolve internamente. E foi muito legal porque você trouxe essa culpa com esse viés. Mas tem culpas, André, que vêm de um julgamento social. Sim. E não um erro legítimo. Como questões de preconceitos, né, que a gente inclusive eu falando e eu me lembrando aqui. Secularmente, a gente tem, nas tradições cristãs, principalmente, e culturais, os preconceitos que envolvem a sexualidade das pessoas. Uhum. Perfeito. Inclusive, eu já ouvi de pessoas que se afastaram do espiritismo porque dentro da casa espírita elas sofreram preconceito por conta de sua orientação sexual. Uhum. E isso é complicado, porque, enfim, só diz respeito a preconceito, né? Como é que... O que é que você pode falar para essas pessoas, por exemplo, para pessoas que tem uma orientação sexual diferente do comum, vamos dizer assim, Padrão. do padrão que a sociedade estabelece, e o que é que o espiritismo nos ensina a respeito do amor, do afeto e da orientação sexual? Olha, eu acho esse tema muito pertinente e nas obras de Kardec, nós não vemos o próprio Kardec falar sobre assuntos como orientação sexual, ou sobre pessoas homossexuais, de forma assim, literal. A gente citou algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Nós não vamos encontrar Kardec perguntando assim, mas a pessoa que ela sente desejo afetivo sexual por outra pessoa do mesmo gênero, ela está dentro das leis divinas? A gente não vai encontrar isso. Né? Não vai. Nós temos alguns textos em que Kardec ensaia a conversar sobre o assunto, né? Os espíritos têm sexos, né? Os espíritos podem encarnar como homem e como mulher, que ele ensaia, né, falar sobre diversidade de gênero, né? Na Revista Espírita também tem um artigo em que ele trabalhou um pouco sobre isso. As mulheres têm alma? Era a pergunta que ele fez, porque olha o nível do a mulher tem alma. Tem alma, né? Porque nos círculos de então era comum a ideia. A mulher era uma propriedade. Cara. Era um objeto. Então, e a gente tá assim, poxa, não tá tão distante, né? Não, 200 anos, menos de 200 anos. Menos de 100. Porque até a gente pode ter visto a voz de alguém que a mulher é completamente uma serviçal do marido. Então, é uma propriedade. E o reflexo disso ainda se apresenta por outras formas, né? Exatamente. Por outras formas. Outras expressões. E Kardec fala um pouquinho ali em que ele vai falar de uma expressão que eu acho muito feliz que ele usou, anomalias aparentes, porque perguntam. Se você... Muitas pessoas perguntam, ele vai dizer isso em outras palavras, né? Porque ele acha... Por que é que fulano ou fulana é tão diferente, né? Tem características tão diferentes. Ele vai dizer, essas anomalias são apenas aparentes, né? Porque você tem um espírito cheio de bagagem ali, no campo das vivências, nas encarnações. Ele, então, percebamos que ele vai flertar com o assunto, mas ele não vai entrar de forma incisiva. Isso também... A gente não pode esperar que Kardec tratasse sobre tudo. Sim. Até porque existe uma cota de responsabilidade nossa, enquanto seres humanos, de desenvolvermos o nosso pensamento e de evoluirmos pensando sobre isso. Os espíritos não vão nos dar tudo de bandeja, né? Mas, dentro das obras espíritas,
a que mais gosto sobre esse tema, o tipo de abordagem é a abordagem de Emmanuel. Em Vida e Sexo, por exemplo, é uma obra bem pequenininha, de alguns poucos capítulos. A introdução dessa obra, para mim, é a mais preciosa e é aquela que mais nos ajuda a compreender o questionamento que vocês trouxeram sobre esse assunto. É que ele vai dizer na introdução que existem alguns passos para você se dar bem no que diz respeito ao uso da sexualidade. É você não abusar dela, é você ser responsável, é você não deixar que o seu impulso seja livre. E ele dá 4 passinhos, ele dá nem isso, mais aquilo. E eu acho incrível a forma como ele levanta esses pontos, né? Nem impulso livre, mas responsabilidade, seja uma pessoa que use de forma equilibrada isso, porque ele não direciona essa mensagem para a pessoa que é hétero ou para a pessoa que é homo. Ele não direciona essa mensagem para a pessoa que é cisgênero ou para a pessoa que é transgênero, ou para a pessoa que é travesti, ou para a pessoa que é bi, ou para a pessoa que é queer. Ele não direciona, ele direciona para os espíritos que estão encarnados aqui na Terra. Então, qual é a ideia que eu acho mais compatível? Eu trago para mim, porque a gente precisa ter muito cuidado quando diz assim, o espiritismo pensa isto ou aquilo. Uhum. Porque se é um tema que não está abordado de forma tão expressa e direta na obra de Kardec, é preciso considerar as opiniões. As opiniões. Para mim, a posição mais coerente sobre esse assunto ela foi dada na introdução da obra Vida e Sexo. A criatura não é a orientação sexual da criatura, nem o uso, nem a decisão de viver essa orientação ou não, que vai determinar se ela terá sucesso ou fracasso na sua encarnação. Porque existem criaturas heterossexuais muito bem aceitas socialmente, que são profundamente irresponsáveis com seus companheiros e companheiras, que machucam, que traem, que violentam, que agridem. E usam e abusam da sexualidade. Né? Que usam e abusam da sexualidade. Ao passo que existem pessoas homossexuais que são rejeitadas, que sofrem preconceito expresso ou velado, mas vivem a sua jornada com muita dignidade. Que constroem famílias sólidas ou que não constroem famílias, mas que usam a sua sexualidade de forma digna, respeitosa, que são boas pessoas, bons cidadãos. Para mim, à luz do que o Espiritismo me ensina, essa pessoa ela está muito mais amadurecida do que aquele hétero que é bem aceito, mas que violenta o seu companheiro ou a sua companheira. Que desrespeita. Então, nós temos que parar com isso, de rejeitar a pessoa que não se enquadra no padrão na casa espírita. Isso não tem mais cabimento. Nós estamos em 2025. Não tem mais cabimento, não dá oportunidade de trabalho àquela pessoa que é homossexual ou trans na casa espírita, em razão de sua condição ou sua identidade de gênero. Sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. A criatura está obsidiada. Exatamente. Que essa é a justificativa mais esdrúxula que a gente encontra. Pois é, isso não tem cabimento. E assim, algumas justificativas, tem umas coisas que dificultam esse processo, esse entendimento. Sabe por quê? Porque existem alguns textos, alguns autores do movimento espírita que são de uma época em que, por exemplo, a homossexualidade era considerada uma doença. Época em que ela era chamada de homossexualismo. É por isso que se sugere que a gente não use mais a palavra homossexualismo, e sim homossexualidade. Porque, embora do ponto de vista gramatical não haja nenhum equívoco em usar a palavra homossexualismo, do ponto de vista de carga histórico e emocional, essa palavra está atrelada a uma doença. Então a gente sugere que se utilize a palavra homossexualidade e não homossexualismo. Então muitas pessoas que são daquela época acabaram ao escrever os seus textos, inclusive autores espíritas, deixando de forma muito clara o conhecimento que estava em vigor à época. Então, eventualmente, encontraremos textos no nosso movimento espírita que estão carregados de preconceito. São seres humanos encarnados. Não tem como esperar a perfeição dos textos. E aí, eventualmente, hoje uma pessoa que ainda tem a sua carga de preconceito, lê um livro como esse aqui, ó. Tá vendo? É fulano ou ciclano que é respeitado ou respeitada aqui. Isso exige de nós uma reflexão. Quando o autor espírita, o expositor, o trabalhador fala sobre um assunto, ele está falando a partir dos óculos que ele está usando. E nós precisamos ter critérios, assim como Kardec teve ao elaborar, ao publicar as obras espíritas, de entender que aquela pessoa fala de um local,
com armação e lentes específicas, com o eixo, com a miopia e o astigmatismo que possui. E com ou sem amparo da ciência que está em vigor. Nós temos que ter um olhar crítico sobre os textos e as posições das pessoas em relação a isso. Uhum. Esse é um dado muito importante. É algo muito, muito relevante. E principalmente nos lembrarmos que no texto evangélico, nos registros da vida de Jesus, não vemos, assim como não vemos ele dizer que existem erros que são imperdoáveis, também não vemos ele dizer que o homem que gosta de outro homem e assim decide viver, decide em comunhão, estão em pecado, estão equivocados, estão indo de encontro às leis divinas. Nós não encontraremos essa fala de Jesus. Jesus foi uma pessoa, inclusive, que teve uma facilidade em transitar por todos os espaços e conviver com o diferente. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, que não tinha Quebrou muitos paradigmas. paradigma, mas ela se surpreendeu, mas como é que você está falando comigo? Começa assim, né? João que registrou isso, super longo, 43 versículos, uma conversa longa, cheia de símbolos. Se você ler aquilo literalmente, a primeira leitura daquele encontro é dificílimo. Porque tem muito símbolo ali dentro, né? Ele disse assim, mas você está falando comigo, eu que sou uma mulher. Ela era samaritana, que Jesus era judeu, encarnou como judeu. Então, como é que pode? Os mestres não falavam com mulheres, elas não se aproximavam, era a tradição da época, né? Então, Jesus convivia com o diferente. Então, o que a sociedade considera normal durante muito tempo, em algum momento ela pode mudar de posição e considerar anormal, e vice-versa. Então, muitas pessoas falam assim, poxa, eu até respeito, mas eu quero longe de mim um casal que seja gay. Há que primeiro, no meu entender, acolher aquela fala. Aquela pessoa veio de um local muitas vezes e ela passou crescendo ouvindo piada homofóbica. Como é que você vai esperar que a pessoa seja livre e que encare aquilo com naturalidade? Provavelmente ela não vai encarar. Em segundo lugar, tentar, né, aos poucos, se for viável, se for possível, dialogar com aquela pessoa para entender que esse tipo de frase, ela vai aos poucos desaparecendo, que é um pensamento que não está mais compatível com o ano de 2025. Uhum. Porque as pessoas não podem ser avaliadas pela orientação que elas têm. Do mesmo jeito que, historicamente, a mulher sofrer violência doméstica do marido era tido como normal. A escravidão Até era pouco tempo legalizada. A escravização de pessoas. Era legalizada. E há muito pouco tempo. Não, essa questão da não se meter em briga de marido e mulher é legalizado. Ninguém mete a colher, né? Até pouco tempo atrás era legalizado isso. Você não podia, porque era um... Por exemplo, o homem tirar a vida da mulher porque foi traído. Era um crime de honra, né? Que chamava. Como é? Sim. O termo. A legislação refletia essa. Mas hoje a gente não, pelo menos, a gente não aceita mais. Olha, diz que aqui tem lei, Maria da Penha. Não quer se expor, diz que aqui, esse número aqui, que inclusive eu não me lembro agora qual é. Acho que é 180. 109, não? Não sei. Eu disse denúncia, eu acho que é 180. E aí liga, faz a denúncia anônima, porque é um dever social tirar aquela mulher daquela condição. Então, aquela fala daquela pessoa que não aceita a pessoa homossexual, olha, um dia isso aqui você vai entender como não faz sentido isso. Porque a pessoa ela não tem menos valor em razão de sua orientação. E eu gosto quando você traz essa questão do olhar de cada um, porque quando a gente lê outras literaturas psicografadas, como a Boa Nova, é um livro maravilhoso, inclusive indico. Ele fala sobre trechos ali dos bastidores. E no caso da mulher adúltera, né? João questionou, como assim você vai deixar ela ir? Mas a lei de Moisés manda apedrejar. Como assim, Jesus? E Jesus fala, você não sabe o que ela passou pra chegar no lugar que ela tá. Então, assim, um olhar de Jesus é um olhar de muito mais acolhimento e compreensão. E só diz, não, né? Não peque mais e tudo mais. Então, existe um olhar de preconceito e um olhar histórico, né? Muito forte, até mesmo nos discípulos da época. Então, a gente entender que as pessoas não refletem exatamente na sua plenitude a imagem, a ideia do Deus, né? Deus vivo. Que a gente precisa passar tudo pelo crivo do raciocínio e o crivo do Cristo. E um dado muito importante, eventualmente também no nosso movimento espírita, se tem um desejo, uma intenção de associar o desejo homossexual, por exemplo, a um equívoco do passado. Então, numa encarnação anterior, eu usei muito mal a minha sexualidade e eu volto e me apresento como gay. Eu, desejando outros... Eu, nessa encarnação como homem, desejando outros homens, por exemplo.
A gente precisa parar com isso. Porque ninguém é capaz de avaliar a jornada anterior daquele espírito. A não ser que você tenha uma revelação mediúnica que precisa também ser considerada, ser olhada com critério. É algo parecido com o que ocorre, por exemplo, quando cai um avião. Cai um avião. Infelizmente ainda ocorre. Nossas máquinas são falhas. Desencarna todo mundo. Na mesma semana, gente, é prazo 7 dias. Sai uma mensagem dizendo assim: foram os nazistas que confinaram uma porção de judeus no campo de concentração. O resgate coletivo morreu todo junto por causa disso. A gente As tem teorias da conspiração. que parar com isso. Porque além de ser um desrespeito às famílias que estão vivendo o seu luto, e que precisam viver isso, temos um dever social em caso de tragédias coletivas, ou não, de cuidar do luto das pessoas, porque não é fácil vivenciar a desencarnação. E ainda não consideramos isso algo natural. E ainda mais quando vem como uma coisa violenta. A gente tem que respeitar o luto das pessoas. A gente tem que parar com isso. Temos um problema de generalização. De generalização, né? Generalização. Então, da mesma forma, no campo da sexualidade, a gente também tem que ressignificar a ideia de que a pessoa gay é uma pessoa que errou no passado. Isso não existe. Errar no campo da sexualidade não é privilégio de ninguém, gente. Todo mundo erra, porque é uma energia muito poderosa. É muito poderosa. E ela chega, normalmente, a sua Às vezes força, ela é tempestuosa, né? tempestuosa. Ela está desacompanhada, muitas vezes, de uma maturidade moral, sabe? Ela está desacompanhada. Somos espíritos em marcha, erramos, e possivelmente vamos errar ainda no campo da sexualidade. A ideia espírita é, reduza a sua margem de erro. Faça o que for possível. Nós seremos ajudados. Redução de danos. Seremos amparados, né? Como no caso da mulher adúltera mesmo. Ninguém conhece o passado. Às vezes a gente lê e parece que a gente tá procurando nossos vieses de confirmação. Eu só tô querendo achar que a bibliografia que vai confirmar o que eu penso. Ou pegar aquele exemplo daquela pessoa específica e usar ela como se fosse, de fato, uma representação de toda uma classe que não faz tanto sentido. Exato. E aí eu queria perguntar pra você, nesse campo da sexualidade, né? De forma consciente. Porque não é só a questão da orientação sexual. O sexo em si, ele é tido muitas vezes como pecaminoso. Sujo, né? Sujo. E aí a gente até se sente mal, né? Eu queria entender, de fato, é só matéria? Existe uma ligação espiritual na questão do enlace carnal? E qual seria a forma de viver isso de forma consciente e sem culpa? Muito boa a pergunta, né? Eu gosto muito quando o Espírito Emmanuel, na introdução da obra Sexo e Destino, é uma psicografia de Chico Xavier. Quem escreveu o livro foi o André Luiz. Chico e Valdo, são 2 médios. E o Espírito André Luiz. Mas a introdução foi de Emmanuel, que dava uma coordenada, né, no trabalho lá de Chico, inclusive em outras obras. E ele diz o seguinte: o sexo, ele vem da criação, o sexo é divino. Um dia eu falei isso num trabalho, numa palestra, uma pessoa me procurou depois e ela ficou chocada com isso, positivamente, porque tudo aquilo que ela aprendeu foi que, olha, cuidado, não faça. Ela atrelava, a forma como lhe foi ensinado era atrelar um erro mesmo, algo que era muito sujo, obscuro, não se pode conversar sobre isso. Esse é um dos motivos pelos quais o sexo é tabu. A gente não pode falar, historicamente nós não podemos falar sobre isso como a gente está falando aqui nessa mesa agora. Até pouco tempo isso era imaginável, né? Mas, sendo o sexo algo que verte da criação, os seus desdobramentos, o uso da sexualidade, quer seja no ato sexual, no namoro, no trabalho. A criatura quando está trabalhando, nós quando estamos trabalhando, o cientista quando está estudando uma vacina, um professor quando está dando uma aula, está se valendo da sua energia sexual. A energia sexual é muito ampla. Criativa. Ela é criativa, ela é ligada à criatividade do espírito. Então, esse é um primeiro ponto importantíssimo. Ela vem da criação, ela vem de Deus. Ela é algo muito positivo. A proposta, à luz do espiritismo, é que a gente use essa energia sexual de forma equilibrada. A mais equilibrada possível. Exemplos de como usar de forma equilibrada. Seja responsável efetivamente. Você está com uma pessoa, há a combinação de fidelidade, de sinceridade e honestidade, se esforce para cumpri-la. Se você percebe que não está cumprindo, que não está dando, seja honesto com a pessoa. Não a iluda, né? Não a machuque. Vai acontecer eventualmente? Vai, porque somos imperfeitos. Mas a ideia é que a gente se esforce. O que nos define quanto espíritas não é a adesão
ou a ida da pessoa à casa espírita, assistir reunião pública ou trabalhar na reunião mediúnica. É o esforço que a gente empreende para domar as nossas más inclinações. Então, nosso dever enquanto espíritas, na área da sexualidade, é se esforçar para acertarmos o máximo que for possível. Seja responsável, efetivamente. Esse é um lance. Né? Ame você. Seja responsável com você. Se você tem culpa em relação a esse tema, olhe para você com empatia, com compaixão. Porque muitas vezes você olha muito para os outros com essa compaixão toda e esquece de olhar para você. Você vacilou? Pisou na bola? Faz parte. Peça perdão se for o caso, se sentir que seu coração peça. E daqui para frente, tente não fazer mais o que você fez. É isso que vai caracterizar você como espírito. E eu acho que quando a gente começa a interiorizar isso e a transformar isso numa realidade, a gente se liberta. É um uso libertador da energia sexual. Usá-la com consciência, com responsabilidade. E toda aquela carga negativa que foi posta sobre a sexualidade em si, ela vai aos poucos se diluindo. E a gente consegue ser mais feliz. A liberdade, muitas vezes, parece ser aquela coisa, fazer tudo que eu tenho vontade. E principalmente numa filosofia, né, religião, /ciência, que é o espiritismo, quando não há dogmas e regras claras, é meio que terra de ninguém, ou terra sem lei. Então, assim, qual é a forma de viver essa liberdade espiritualmente falando? E se Deus é misericordioso, como você vem falando desde o começo do podcast, quais são, de fato, as consequências pelos meus atos? Se não há um inferno e eu não vou pagar e nem queimar. Então, assim, qual é essa liberdade e quais as consequências, então, de eu fazer o que eu quero? Deixa eu fazer só mais uma pergunta junto da dela. E considerando que o espiritismo acredita em reencarnação, que a gente vai ter várias e várias chances de reencarnar, por que eu tenho que ser bom nessa vida? Por que eu vou ganhar? Eu posso viver, aproveitar, né? Dar vazão ao meu desejo sexual, à minha liberdade, de modo geral. Vamos usufruir o que podemos. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Eu amo essa música, inclusive. Não é maravilhoso, né? Só trouxe isso como exemplo e que pode ser levado para esse local, para um local de irresponsabilidade. Mas deturpado, né? Deturpado, né? Pode ser deturpado para esse local, que eu acho que não foi a intenção do compositor, inclusive. Né? Eu acho que a proposta espírita é que a gente seja o melhor agora. Agora. A gente tem que se transformar agora. Porque enquanto a gente estiver no ciclo de vícios e de defeitos, a gente não vai ser feliz. Não tem lógica. Deixar para depois não tem lógica. Se por um lado nós precisamos de tempo para fazer algumas coisas que precisamos, trabalhar a culpa, trabalhar a mágoa, etc, etc. Por outro lado, a gente não pode postergar de forma indefinida, é algo que não faz sentido. Porque você vai permanecer sofrendo, de algum modo. Porque tudo aquilo que você faz, indo para a tua pergunta, reverbera no universo. Tudo aquilo reverbera. É verdade que o espiritismo não faz parte da sua concepção acreditar na existência de um inferno como um local. O espiritismo não trabalha essa ideia, né? Existem locais de sofrimento diversos? Existe, na Terra e fora dela. Em outros planetas, no plano espiritual, existem. Mas a noção de inferno tradicionalmente concebida, o espiritismo não entende que acontece assim. Nós responderemos pelos nossos erros, foi uma das suas perguntas, em primeiríssimo lugar, de acordo com a nossa intenção. A palavra intenção, ela aparece mais de 30 vezes no Livro dos Espíritos. Ela aparece na ideia de que a avaliação das leis divinas leva em consideração a nossa intenção. Quando você vacilou, você queria fazer isso. E muitos de nós, felizmente, com a maturidade do planeta que está caminhando, que está progredindo, já faz isso sem intenção de errar. Nem todo mundo, talvez a impressão que tenho é que as Odete Roitman da vida, para quem assiste Vale Tudo, elas estão ficando em minoria. E faz o mal com a intenção de fazer o mal. Observem sempre. Eu vi Rossano falando sobre isso recentemente, no contexto familiar. Às vezes de um pai ou uma mãe que foi ruim. Que não foi bacana, que deixou o filho ali cheio de trauma, eventualmente. Olhe para esse pai e para essa mãe. Normalmente, as pessoas que eu já tratei em consultório, elas revelaram que nenhum do pai da mãe, ou da mãe, ou do criador, da pessoa que criou, do que educou, tinha a intenção de fazer o mal.
entregaram o que conseguiram entregar. E às vezes o que tinham para entregar era muito pouco, porque receberam ali atrás muito pouco. Então a intenção, ela é muito valorada pelos espíritos, pelas leis divinas. E a resposta que o universo dá, Thaís, a esse equívoco, os espíritos trabalham muito a ideia, tanto nas obras de Kardec como nas psicografias, é que ela varia de acordo com a sua necessidade, com o seu empenho em refazer. Jesus Gonçalves, que é um cara que eu gosto muito, que foi um espírita, ainda pouco conhecido, especialmente aqui no Nordeste, é um cara que, pelas informações mediúnicas, tem alguma segurança, credibilidade, fez muito mal em algumas encarnações, ele reencarnou. E uma das formas que ele encontrou de resgatar esses equívocos foi por meio da arte, da música. Uhum. Então, ele que foi um espírito muito resistente, que espalhou em outras oportunidades no passado muito terror, muito sofrimento, muito dano, ele agora com o clarinete, que era o instrumento que ele tocava, ele era autodidata, ele começava a espalhar o belo e o bem por meio da arte. Então, nem todo equívoco é resgatado por uma situação necessariamente dolorosa na penúria. Portanto, uma reflexão possível. Se você tem alguma facilidade, use isso para fazer o bem, porque aquele ali pode ser o teu instrumento de reerguimento, de redenção diante de você mesmo, diante das leis divinas. E, eventualmente, algumas circunstâncias, algumas condutas nossas podem reverberar em situações que trazem algum teor de desconforto. Como dito, esse resultado, essa consequência, ela vai variar de acordo com a intenção que você teve quando você cometeu, na tua disposição em se reerguer, na tua sintonia. Qual é a tua vontade? O que é que você quer? Você quer dar a volta por cima mesmo? Então, talvez você nem precise passar. A gente também tem que ressignificar um pouco disso, né? A ideia de que se eu agredi uma pessoa, sei lá, em uma encarnação, fui uma pessoa extremamente agressiva, então acabei pegando uma arma no momento ali refletido, atirei no coração daquela pessoa. Eu vou voltar na outra encarnação. Eu necessariamente vou atrair um problema relacionado ao coração? Eu vou ser assassinado com um tiro, com uma bala no coração? Não sabemos. A gente Tem como dizer isso. não tem como dizer. Isso depende de muitas circunstâncias. Uhum. Às vezes o mal que eu faço, eu me empenho tanto. Tem uma fala de Pedro nesse sentido, em uma das epístolas, uma das cartas, né? Que o amor, ele encobre uma multidão toda de pecados. Isso. O amor encobre multidões de pecados. Então eu acho que a grande proposta espírita, no que diz respeito à recuperação dos erros, já que um dos temas centrais do nosso encontro é esse hoje, é ame. Ame agora. Faça o bem que você puder fazer. Faça todo o bem que você puder fazer agora. Porque isso trará benefícios para os outros, mas também para você. E talvez principalmente para você. Se deixe ser usado como instrumento. E mesmo você que esteja escutando não seja espírita, se deixe ser usado como instrumento. Não necessariamente no trabalho, na casa espírita, etc. E tal. Na sua profissão. Você é professor? Você é auxiliar de limpeza? Você é uma pessoa que lida com mecânica de carros? Você é médico? Você é advogado? Você é magistrado? Faça o seu melhor. Uhum. Ajude no que você puder ajudar. Seja um bom profissional. Seja um bom filho. Recebeu um espírito na sua casa, se tornou pai, mãe daquela pessoa. Tente dar o seu melhor. Algumas coisas vão passar. Quem passa pela experiência da paternidade e tenta fazer isso da melhor forma, vai perceber que por mais que você lute, você vai repetir algumas coisas, que vai acabar passando algumas coisas que você não quer passar. E isso faz parte do processo. Não tem espírito perfeito aqui. Se tivesse, nem na Terra, provavelmente... Você falando do amor, eu lembrei da música de Tim Vanessa, Vaso Escolhido, né? Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. E muita gente não presta atenção nessa segunda parte. Renovar-se no entendimento é muito importante, porque diz muito sobre o que você falava quando comentava a questão da indulgência, né? Da caridade e compreensão. Isso. A gente, às vezes, não se põe em movimento de compreender o outro, de renovar o entendimento sobre determinada escolha que se faz, ou pensamento, ou preconceito, enfim. E sobre a própria pessoa, às vezes a pessoa que ele magoou, acho que Haroldo menciona isso. Se a pessoa vacilou com você, vacilou feio com você, você guarda o retrato da pessoa daquele jeito. Aí você, 30 anos depois, ainda tá com o retrato na gaveta, a pessoa já mudou, já tem
os cabelos não são tantos, os óculos se fazem necessários, a barba não é tão volumosa, a pessoa cuidou dos dentes, os dentes Isso. melhoraram. Tá tudo, sabe, diferente. Então, renovar também a forma como nós enxergamos os outros. E se a criatura permanece no equívoco, ela vai lidar com isso, né? A gente também não está no controle dos outros. Nós não estamos no controle dos verdade. outros. Não estamos. A gente pode ter o compromisso de controlar a gente. E Mas os quando, outros as não. pessoas nos magoam, também diz muito sobre as mágoas que elas guardam. Né? Diz muito sobre As feridas. as feridas dela. Então, Sim. se uma pessoa nos magoou, certamente ela não tá bem, não. Exato. Se for intencional, mesmo que não seja... Mesmo sendo intencional. Mesmo sem ser intencional, inclusive, porque diz a respeito a uma fraqueza na vigilância, né? É, lógico. Então, é muito importante que nós desenvolvamos também uma certa autoestima, uma certa compreensão, caridade, para que a gente vigie os nossos atos e não caiamos, né, na tentação de julgar, de maltratar o outro com palavras. Nesse repertório quando você fala de entendimento, né? De tentar compreender o outro, às vezes nos falta repertório também. E a visão que a gente tem, às vezes, é muito da que a sociedade passa, né? A gente é muito bombardeado de informação, principalmente nessa era tecnológica das redes sociais. E aí a gente tem um entendimento diferente sobre certas coisas, né? Às vezes, o que a gente entende sobre vida e viver e gozar da vida são prazeres sensíveis, que não nutrem a alma. Uhum. Então, e muita gente fala, tu viveu muita vida, né? Quando tem muita história pra contar, muita loucura que fez. Mas a pessoa tava vivendo a vida ou a pessoa tava fugindo da vida, né? Sim. Buscando anestésicos. Então eu queria que você trouxesse pra quem tá nos ouvindo o que seria essa liberdade, esse ser feliz de forma espiritualmente consciente. Essa pergunta foi feita por Kardec, lá no Livro dos Espíritos. E ele foi dito, né, que a felicidade plena na Terra não era possível. A plena não era possível. Até mesmo porque, assim, mesmo que você conquiste aquilo que você repute como verdadeira felicidade, vai haver pessoas ao seu redor que não estão bem. Então é difícil falar em felicidade plena dessa forma. Mas ele perguntou, existe alguma fórmula, alguma receita em que a gente possa se considerar pelo menos relativamente feliz aqui na Terra? E a resposta é bem simples e é maravilhosa, né? Ela é separada em 2 grupos. Para a vida material, aposto necessário. Sim. Ter o que vestir, ter o que comer, poder estudar. É um compromisso social, inclusive, que nós devemos ter todos uns para com os outros. E para a vida espiritual, a fé no futuro e a outra coisa. Que eu também esqueci. Você tava falando aqui e eu... Consciência tranquila. A consciência Dever tranquila. cumprido. Dever cumprido e a fé no futuro. Então, essa é uma espécie de norte que nós podemos ter para a felicidade. Em alguns momentos, nós precisamos anestesiar as nossas dores com os paliativos que a vida nos proporciona no aspecto de... você falou da fuga, né? As drogas, elas são muito ligadas a isso, né? As listas ou as ilícitas. Mas, às vezes, o que nós estamos precisando, em um determinado momento, é ir assistir um show de um grupo que a gente gosta pra gente aliviar um pouco. Isso é preciso. Uhum. A gente precisa ser amoroso com a gente, eu repito isso. Normalmente a gente não é. A gente precisa ser. É preciso se valer disso, mas entender que essas circunstâncias, elas vão passar. Tanto o que nos anestesiou, quanto os momentos difíceis. E o que ficará conosco nos nossos registros espirituais é o que a gente amealhou de afeto, de conquista, de humildade, de resignação. Uhum. Isso daqui vai ficar com a gente. Serão experiências dignas da imortalidade. E a ideia espírita é que a gente promova a conquista dessas virtudes, repito, no agora. Muito bom. Amar sempre. Temos que agradecer algumas pessoas, né, Marcos? Com certeza. Pessoal, esse episódio não seria possível sem o apoio da Colinas Engenharia, nosso amigo Y, e da nossa querida Lupa e Sebo Livraria, um lugar especial lá em Campina, nosso amigo Túlio, e também dos doadores anônimos, né? Então, com esses recursos, a gente consegue alugar o estúdio e realizar esse trabalho aqui. Lembrando que é um trabalho voluntário,
Não tem cachê, não tem, não tem nenhum tipo de ganho aqui e não tem fins lucrativos. É um trabalho de divulgação espírita e, como sempre, deve ser e será gratuito para todos aqueles que acompanham. Então a gente agradece muito o apoio de quem está nos ajudando, inclusive da espiritualidade, né? Como a gente teve uma riqueza hoje de conversa e foi muito bom. E queria pedir a você, por gentileza, eu lhe disse assim, não, leva lá, vamos ver se acontece. Finalizar com uma musiquinha, né? Porque eu sou... Finalizar, não, pode ter mais uma perguntinha aqui, né, na Então manga. pronto, deixa ele cantar. Porque desde que eu conheço o André, que ele já tocava do jeito que ele toca. Então, ele é menino assim, tem um violão, já vadiava. Eu queria saber, porque algumas coisas me pegam muito. Essa linha tênue que existe entre qual culpa de fato é minha e eu deveria me refazer, qual culpa foi a religião que me impôs, foi a sociedade que incutiu isso na minha mente. Isso é boa. Sabe, esse sentimento mesmo de... É uma fraqueza, né? É uma fraqueza, até onde eu tô certo, até onde eu tô errado. Como a gente consegue encontrar a resposta? Essa resposta eu acho que está muito ligada à questão do autoconhecimento. A resposta encontraremos quando nos conhecermos melhores e sabermos se aquela posição, aquela conduta, ela está sendo tomada em razão de uma culpa. Eu acho que nós temos ferramentas para descobrir isso. A primeira que me ocorre, pelo menos eu acho que é a mais evidente, é a ferramenta, por exemplo, da terapia. Sim. Uma terapia bem feita com um terapeuta bom, preparado para isso, gente, faz muita diferença. Assim, a diferença de uma pessoa que passa a se escutar, né, elabora pela fala, começa a se escutar, e tem um terapeuta bom para dizer onde você não está enxergando, ela é visível. Assim, já conheço pessoas, inclusive da minha convivência, que se submetem a esse processo, eu também aderi há alguns anos, e que começaram a ter mudanças radicais na vida. Mas, André, isso envolve um investimento financeiro, envolve. Uhum. E nem sempre estamos em condições de fazê-lo. Então, enquanto não temos condição de fazê-lo, alguns outros instrumentos se fazem pertinentes. A busca de socorro com pessoas que gostam da gente, que estão ao nosso lado, que nos observam desde sempre, às vezes, ou muitas vezes, a providência divina nos ampara pelas próprias pessoas. Uhum. Então, é uma pessoa que está ali naquele dia, que se encontra com você por acaso, quando você foi numa loja trocar uma roupa que deu errado. E que vai conversar com você e pergunta como você está, que lhe dá uma informação, ou que conta sobre a sua própria vida. Isso aconteceu, me permitam essa partilha pessoal. A minha bebê entrou na escola. Gente, eu acho que ela trouxe todos os vírus que existem na cidade, no primeiro semestre. Vão passar por isso. Em regra, todas as crianças que entram na fase escolar, elas fazem isso. Existem aquelas que as pediatras chamam de premiadas, que são aquelas que aconteça o que acontecer, elas não adoecem. Está ligada à imunidade que a pessoa traz quando ela vem. Minha filha não trouxe essa desse jeito. Mas, gente, ela adoeceu muito. E eu estava assim, meio que preparado para vê-la. Felizmente, ela não evoluiu para quadros graves, né? A gente conseguiu controlar, não foi preciso fazer alopatia, inclusive. Mas ela também trouxe pra gente, e de repente eu e a minha esposa começamos a adoecer demais. Isso era muito incomum. Então assim, eu cansei de cancelar compromisso, tanto de movimento espírita, mas compromisso com amigos mesmo. Show que eu tinha comprado pra ir, e pedir dinheiro, e lá vai. A matrícula da escola, e a gente perdendo dinheiro mesmo, porque ela adoecia, teve meses que ela foi 4 dias pra escola. Porque ela ia adoecer. E num dos dias que eu tava mais aflito, assim, disse, rapaz, vamos tirar, porque isso foi pautado. Nós pensamos em tirar e deixar que ela entrasse um pouquinho mais velha. A gente jantou e aí na volta eu lembrei que um amigo meu estava tocando num restaurante ali perto, esqueci o nome agora dele. E eu fui ver, eu quis muito ver. A minha esposa estava cansada, estava eu e minha esposa e uma amiga. E ela disse, não, eu vou ver, eu volto de Uber, pode ir, vá para casa lá. Eu gosto muito desse meu amigo, irmão. E ali estava a esposa dele com o filho no colo. O filho, coincidentemente, estava dodóizinho naquele dia. E aí eu reportei a minha situação. Eu disse, André, olha, acontece, o meu filho não aconteceu, ele foi premiado. Mas a filha de fulana, que era a sobrinha dela, disse, olha, ela entrou na escola
Nessa idade aí, cansou o bebê, isso tudo. Adoeceu mais de qualquer outra coisa. A mãe decidiu tirar. E não aguentou, e tá tudo bem. Ela voltou 3 anos depois para a escola. O que aconteceu? Tudo de novo. Tudo de novo. Recomeçou o processo. Então, esse fato, ela confirmou que muitos pediatras sustentam que a diferença entre você colocar na escola com 1 ano e meio e colocar com 3 anos, na prática, a pesquisa demonstra que é muito sutil. É muito sutil. E às vezes não há diferença. Aquele encontro me consolou naquele dia. Foi um amparo que eu tive para entender que vamos tentar fazer mais um esforço. Uhum. E aí a gente conseguiu manter, ela tá na escola e parou de adoecer com aquela frequência. Então eu acho que nesse caminho de autoconhecimento, para a gente identificar o que é culpa nossa, o que não é, a gente se socorre de pessoas que estão ao nosso redor. A própria casa espírita é um instrumento. Às vezes você tem um trabalhador, um expositor que está ali e fala de forma muito feliz sobre esse tema. Uhum. E ali começa você, poxa, mas será que eu penso assim porque eu que estou pensando mesmo? Foi a forma como eu me criei? Será que isso ali não foi um erro que eu cometi 10 anos atrás, que está comigo até agora? Porque ele falou e mexeu comigo. Então isso está vivo. Isso está vivo em mim. Então eu acho que a gente pode pedir, peça socorro, ganhar intimidade com o guia espiritual da gente. Ganhar Conversar com o anjo intimidade. da guarda. Conversar com ele. Uhum. O espírito, o anjo da guarda, o guia espiritual, é um espírito designado por Deus. É o subtópico do livro dos espíritos com mais pergunta. Kardec deu muito valor a esse tema. A gente normalmente não costuma dar muito. Ganhe intimidade com ele, converse com ele, porque Deus designou só para te ajudar. Ele tem os afazeres dele, é verdade. Ele tem os afazeres dele. Mas a designação da providência divina foi para te ajudar na encarnação inteira. Converse com ele, só, olha, eu não estou em condição de pagar uma terapia. Tá dando para mim agora. Seja meu terapeuta aqui um pouquinho. Me ajuda um pouco. Sabe? Me ajuda. Nessa questão aí, faz revelar. E as circunstâncias vão aparecer. Como apareceu comigo, e eu tenho certeza que vocês dois e vocês já estão passamos aqui. por isso. Já passamos. A gente vai se lembrar em algum momento em que a providência divina se fez presente assim. Parece silenciosa, né? Parece acaso. Exatamente. E às vezes vem em tom de música. Ah. Vamos fazer um então? Vai Por lá. favor. Tem alguma sugestão? Você quiser, o seu coração mandar aí, você faz. Você mencionou Tim Vanessa. Poderia ser uma delas, né? Eu acho linda essa música que eles fizeram sobre o encontro de Jesus com a samaritana. Pode ser essa? Pode. A música é um diálogo, né? Vai haver Jesus em um momento, a mulher em outro. Bota o microfone mais pertinho. Como falas tu comigo, sendo eu samaritana, te revelas, meu amigo, justo eu, mulher insana, ó Galileu. Tua presença me conforta, és verdade que liberta. Gente, a letra me fugiu. Posso filar? Pode. Faz muito tempo que eu não Isso acontece tocava comigo essa. com muita frequência. Eu me lembrei da música porque eu Mas falei assim, da você- mulher. Fique tranquilo. Essa música se chama Cântaro. Cântaro. Qual é o nome daquela que eu gosto? E Cântaro... Quer pedir, Adriana? Não, vamos. Eu odeio essa música, é linda mesmo. Essa música é linda demais. Pode falar, o pessoal sabe que temos bastidores. Nós temos diretores de transporte, diretores artísticos, de produção, tem Nada é tudo feito aqui. sozinho, né? Nada é feito sozinho, tudo em colaboração. Vamos lá. Vai essa então? Quem canta essa música é Marcelo, normalmente. Por isso que eu dancei na letra. Um beijo pra Marcela, inclusive. Como falas tu comigo, sendo eu samaritana, te revelas, meu amigo, justo eu, mulher insana, ó Galileu. Junto ao poço busco água e
me trazes a água viva. Tu me compreendes no inconsciente. Tenho sede na alma vencida. Com teus olhos me divisas e me livras da armadilha, onde os homens, os maridos, os altares deste mundo, ó Galileu. Junto ao poço busco água e me trazes a água viva. Tu me compreendes no inconsciente. Tenho sede na alma vencida. Se soubesses quem me pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. És verdade que liberta. Eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta. És verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos: já habita em nós o Messias. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me encontraste no mais fundo do meu ser. Eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta. És verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos: já habita em nós o Messias. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos: junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontrei. Eu te encontrei. Ai, que maravilha. Eu acho que essa música traduziu até o grande propósito da divulgação dessa doutrina, porque é a verdade que conforta, é a presença do Cristo que alivia essas dores da alma Liberta, né? e liberta. E você trouxe aqui em toda a sua fala um bálsamo de paz para quem está ouvindo e para quem sofre com as suas aflições e culpas íntimas, que muitas vezes o que precisa é só de um novo ponto de vista, que eu acho que foi o que você fez com maestria aqui hoje. E essa música fechou de forma muito bonita. Mas não deixando de finalizar o nosso episódio, como a gente sempre faz, eu queria que você deixasse uma mensagem direta para os ouvintes, trazendo um pouco, de forma resumida, essa grande verdade do Cristo. Gente, muito obrigado pelo momento de hoje. Eu acho que a grande ideia espírita, quando ela fala sobre errar, sobre se perdoar, sobre culpa, é fazer com que a gente entenda que somos espíritos que estamos caminhando. Não há como exigir perfeição, mas há como termos em mente que a melhora é o grande objetivo. Estamos sempre sendo amparados nesse processo e o momento de ser feliz é agora. Muito obrigada.
Gente, ficamos Tchau, gente. por aqui e até o próximo episódio. Um grande abraço. Um abraço em todos.